Beleza, começou a gravar. Boa noite, pessoal. Aula do dia 8 de novembro. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Já deve estar aparecendo aí para vocês. Vamos entrar na nossa sala de aula e vamos na nossa disciplina, que é Arte Design 3. Né? Então, nós temos aqui JavaScript, né? O jQuery. Engraçado que está faltando aqui um. Será que eu não coloquei a ordenação? Mas tudo bem. Aqui a gente tem a opção de criação de lembrete, que era uma atividade para ser feita no dia 18 de outubro, até o dia 18 de outubro, baseado na aula do dia 18 do 10. Tá? A nova atividade que eu vou criar é a seguinte: criar lembrete, que é o ADD. Vocês já sabiam que eu ia pedir isso, né? ADD categoria e ADD lembrete. Que é baseado nas aulas do dia 25 do 10 e 1 do 11, montar o lembrete. Eu vou abrir o lembrete, vou colocar aqui data de entrega para o dia. Como semana que vem a gente não tem aula no dia 15, tá? Na segunda-feira. Não sei, isso aí é uma outra coisa que a gente vai questionar lá, porque como é que eu vou fazer transmissão ao vivo em outros dias, né? À noite. Vamos ver como que vai ficar. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui dia 29, às 23h59, e eu vou colocar aqui atividades N2. É outra atividade. O que vocês precisam fazer? Como está sendo gravado aqui, eu vou abrir o Lembretes, a aula de vocês, no Visual Studio. É digitar o código, procurar entender. É claro que tem algumas coisinhas, alguns detalhes ali que são pequenininhos, né? Vocês têm aula depois de mim? Pode abrir o microfone, por Harlem. favor. Do Harley, né? Uhum. Isso. Faltam 20 minutos. Cadê o visual? Espera aí, gente, tá abrindo aqui. Meu computador tá meio lento hoje. Esse é do integrado. Vamos abrir aqui do subsequente. Então, como eu falei que a aula é do dia 25 e do dia 1º, na verdade, seria esse código aqui, ambos os códigos, tá? Esse código aqui para poder entregar até dia 29 para mim. Bem, o que tem nesse código? Nós temos o HTML básico, como vocês já sabem, temos aqui o HTML básico. Estou incluindo os scripts do jQuery e do jQuery UI. Importante ressaltar isso, porque jQuery é uma coisa, jQuery UI, né?
User Interface, né? É outra coisa. É um melhoramento ainda do jQuery, que é um melhoramento do JavaScript. Então, você pode trabalhar tudo isso com JavaScript? Pode, só que dá muito trabalho. Você criar um botão daquele, né? Você criar diversas opções, você já tem ali pronto, você vai copiar e colar, desde que você saiba copiar e colar no local correto, tá? A partir daí, a gente vem com o CSS, onde eu estou pesquisando aqui pelo container. Então, tem um container onde eu defino o tamanho, espessura da borda, entre outros, H1. Vou deixar aqui disponível para que você, como está gravado, é só vocês darem uma olhada, digitar isso daí. E você mesmo, onde que está esse container aqui? Onde que o Rogério colocou esse container? Você vem aqui embaixo, vocês vão ver no nosso, nessa div aqui, tem o container, que é o geralzão, né? Então, ali eu criei um ID container. Vamos voltar aqui, porque o início é o CSS. Eu vou passar aqui devagarzinho. Então, o início do HTML, processo container, H2, OL, LI. O LI hover, que é para poder, quando você passa o mouse em cima de daquela área que eu quero, né, do LI. Então, se eu passei o mouse ali por cima, ele vai ficar com outra cor. BTN, ADD categoria, lembrete, os lembretes aí. E a partir daí entra a mágica do negócio, que é o script, né? Que na verdade, é o JavaScript, que é a interatividade. Opa, peraí, eu posso criar um botão, posso colocar alguma coisa, posso digitar um texto, né? Posso alternar o usuário pode alternar aquela opção, né, de guias. Tudo isso está onde? Tudo isso está aqui no nosso script. Então, o script é a interatividade. Então, sempre a gente começa com o documento, e aí a gente vai seguindo todo esse processo. Cuidado, façam com calma, deem pausa nos vídeos, né? Coloca uma pausinha aí no vídeo, vê se digitou direitinho, criação do botão, se não faltou um T, se não faltou, tá? Tem uma coisinha no código de vocês que eu achei hoje errado, não encontrei ainda, que eu não tive tempo de achar o erro, mas depois eu mostro. Quem encontrar isso daí e falar para mim, olha, Rogério, eu achei um erro aqui, assim, 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 tem um erro aqui, viu? O que eu estou querendo dizer é que tem um erro assim. Eu prometo, quem achar isso daí, baseado no que eu falei, eu vou dar nota máxima no bimestre. Pode ter certeza disso. Eu ainda não pesquisei aqui ainda aonde que eu errei, mas tem um pequeno erro aí que não está funcionando e eu tinha comentado. Antes estava funcionando lá na aula anterior, do dia 1 e tal. Dia 1 não, dia 18, uma coisa assim, estava funcionando direitinho. Nesse código principal aqui não está funcionando. E eu ainda não achei o problema. Devo ter esquecido alguma coisa, mas vamos dizer que 95% da aplicação aí, ela está ok. Falta a parte de exclusão. Aí a parte de exclusão eu vou fazer de forma ao vivo lá, de forma presencial dentro da sala de aula. Tá bom? Se a gente voltar semana que vem. Eu não sei como vai ficar essa questão do feriado aí, tem que ver ainda. Na terça-feira, infelizmente, eu não posso, eu tenho meus compromissos na terça-feira, mas nas outras semanas a gente vê como que a gente vai fazer isso daí. Então, está aqui o nosso código, digitem o código, tentem entender ele, né? Muito das explicações do código, como esse código foi feito, vocês viram, né? De forma manual, eu fui explicando
passo a passo nas aulas anteriores, nas aulas aí do dia 25 e do dia 1º, as explicações, às vezes, de algumas coisas estão ali. Então, está aqui o código, né? Eu tentei separar aqui por aula do dia 25, aula do dia 1º, só que lembrando, né, como a gente tem um único código, às vezes as coisas mudam de uma posição para outra, né? Ou adiciona alguma coisa a mais. Mas, de qualquer maneira, está aí os códigos. Vamos voltar aqui agora um pouquinho. E aqui termina o head. Olha que tamanho, né? 106 linhas. 106 linhas só de que não vão aparecer, não aparecem no código. Olha que coisa louca, né? Não vamos colocar isso entre aspas também. O ideal, num código tão grande desse, o que, que é? A gente criar ali no style um link para o CSS, deixar isso tudo aqui dentro de um arquivo CSS, da mesma maneira a gente criar um link para o JS, tá? Isso não foi feito, mas seria o ideal para não ficar tão grande assim um único código dentro de um arquivo. A partir daí a gente vem com o que vai aparecer, que é a partir do body, ó. A partir do body. Então, como é uma agendinha simples, né? Um lembretezinho simples, então tem aqui pessoal, tem escola, eu joguei aqui as informações. Pequeno, né? E quando adiciona, ele adiciona aqui o LI, né? Então, o LI adiciona, no caso, lembrete, e aqui em cima o LI do main. Reparem que aqui eu tenho pessoal escola, mas no main eu tenho o LI, que é aquele de cima que é modificado por tabs, tá bom? Então, por favor, digitem esse código, passem esse código, tentem entender esse código. Aqui é uma base para o que a gente vai ver o ano que vem, que é o CRUD, com PHP. Claro que é um pouquinho diferente, uma linguagem diferente, né? O PHP é uma linguagem diferente, mas está aí. Vamos voltar aqui de novo. Desde o começo, tem aqui o CSS, vai passando, né, todos os códigos. Se for necessário, como eu disse, deem uma pausa aí. Aqui ele passa um pouquinho do tamanho, né? Chequem. É hora, então, de vocês digitarem. E se quiser procurar, né, montar algo que seja próximo a isso, tá bom? Eu não vou exigir, claro que eu não vou fazer essa exigência aí para vocês de tentar desenvolver alguma coisa por conta própria, mas a base aí do jQuery, principalmente do jQuery UI, usando aí o Tabs, usando uma série, o Dialog, né, que está incluso lá dentro, poderia estar utilizando Bootstrap também, não foi utilizado Bootstrap nesse código, então é um código bem enxuto, né? O que a gente vê é o que está aqui. Deixa eu mostrar. Está aqui, eu acho que do subsequente aí. Aula do dia 1. Né? Então, a possibilidade de você arrastar o link de um ponto para o outro, ó, isso aqui é interatividade, pessoal. Isso é interatividade. Por mais que você possa achar que não, é um processo de interatividade. Quando eu clico aqui e arrasto para baixo, é um processo de interatividade. E aqui eu tenho adicionar categoria, adicionar lembrete. Adicionar categoria, adiciona aqui, e adicionar lembrete, adiciona nesse local aqui.
O que diferencia esse código de um outro código? Pensem, olha que bacana que é, né? Vocês conseguiriam fazer qualquer sistema, né? Eu tenho aqui um processo de adicionar. Então, o primeiro processo seria adicionar alguma coisa, tanto aqui quanto aqui também, né? Eu posso adicionar um lembrete. Então, adicionei um lembrete. De excluir, que a gente ainda não fez. Então, quando eu clicar aqui, ele vai excluir, que é a única coisa que está faltando ainda a gente desenvolver, e de listar, tá? E nesse caso aqui, não tem a opção de editar. Não tem. No semestre que vem, a gente vê o PHP com o CRUD. Aí a gente vai aprender já com o banco de dados. Aí nós vamos aprender a acessar banco de dados, a alterar os dados que estão lá no banco de dados, a editar aqueles dados e a excluir aqueles dados. E a listar, né? Conforme está falando aqui, está listando alguns dados desse local. Qual que é o problema desse brinquedinho que nós estamos fazendo aqui desses lembretes? Quando eu pressiono F5, acabou. Perdeu-se tudo, né? Perdeu-se tudo. Mas é acadêmico, pessoal. É acadêmico. O próximo passo é só pegar esses dados e salvar onde? Dentro do nosso banco de dados. Se está salvo dentro do banco de dados, depois eu só vou fazer o quê? Eu só vou ler o que está lá dentro do nosso banco de dados. Não tem muito segredo. Tá bom? Então, esse lembrete, na verdade, é para ensinar o jQuery e iniciar vocês nesse processo para que entendam esse processo de CRUD, né, de desenvolvimento de páginas web. Legal? Eu não sei se eu tenho aqui, deixa eu dar uma olhada se o localhost está funcionando. Localhost. Ah, está funcionando. Eu vou abrir aqui rapidinho o Minha Escola, que é um sisteminha bem ADM. Opa, vou colocar aqui ADM barra manutenção underline alunos. Vou pegar aqui. Não está muito 100% não, mas a ideia é mais ou menos essa, ó, que vocês vão ver comigo o ano que vem. Então, você cadastra aqui, você tem aqui o listar, o cadastrar alunos, o editar e o excluir. Então, quando eu venho aqui no meu banco de dados, um exemplo, né? Eu vou abrir aqui meu banco de dados, vamos digitar aqui localhost, vão aqui no PHP MyAdmin, que é o banco de dados nosso, o usuário é o root, sem senha, isso aqui é importante, eu vou pedir para que vocês, no computador, instalem o AMP Server, e aqui na base de dados, vamos pegar alunos aqui, eu vou criar um alunos aqui, ó. Vamos lá, vou inserir um determinado aluno, vou colocar aqui aluno novo, de novo, um exemplo, e-mail, novo de novo, arroba gmail, CPF, vamos colocar alguns números, endereço, não estou fazendo teste de CPF, endereço qualquer coisa, bairro qualquer coisa, cidade, Três Corações, estado, Minas Gerais, algo desse tipo. Vou clicar em executar, beleza, não vou salvar. Ele inseriu isso aqui dentro da estrutura. Então, o nosso sistema, o ano que vem, eu já estou iniciando essa ideia do ano que vem, porque é importante que vocês tenham uma noção do que vão aprender aí futuramente. Se eu tenho aqui um registro e pressionar F5, agora tem que aparecer o aluno novo, ó, tá? Então, o aluno novo está aqui, dentro dessa base. E assim funciona todas as aplicações que forem
de forma web, tá? Uma coisa é importante deixar claro aí que só de desenvolvimento web existe faculdade só para desenvolvimento web. Hoje existe mercado para isso, tá bom? E quem tiver, isso aqui é só o básico, tá bom? E quem for aprofundar aí nos conhecimentos, é uma grande área para atuar com salários aí razoáveis, tá? Salários muito bons aí, muito bons mesmo. Existe aí a programação ágil, né? Tem uma série de outras coisas aí já pré-montadas e tal, é bem bacaninha. Mas é uma área que está dando muito dinheiro, gente. Ainda mais depois dessa pandemia aí, está tendo muita procura por pessoas que entendam de programação web. É, essa questão que o Anderson colocou, se é mais ágil ou não, depende muito, sabe, Anderson? Se você coloca aí no seu sistema web para rodar num servidor ruim, cara, numa máquina ruim, é complicado também, tá? Eu sempre fui um cara que sempre fui apaixonado por jogar essas coisas tudo via web, cara. Você usar um Amazon, próprio Google, né, servidores lá fora, não usar servidor interno dentro de empresa. E aí, dependendo da demanda, você paga um pouquinho mais e aumenta a quantidade de memória e processamento da sua máquina virtual. Eu sou totalmente favorável a essa parte aí. Não sei se eu consegui explicar direitinho o que eu quis dizer quando você falou isso daí. Porque quando a gente fala sistema web mais ágil do que o outro, isso aí depende demais, tá? Não sei se eu consegui me expressar melhor. Pessoal, beleza, não vou atrasar a aula lá do Harley, não. Eu desejo aí um excelente feriado. A gente se encontra, né? Quem puder aí, será um prazer recebê-los aí em sala de aula, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um bom feriado, uma boa noite. Um grande abraço. Boa noite, Rogério. Fique com Deus aí.